Amiga, eu tenho uma fofoca pra te contar. Lembra uma moça que fazia uns vídeos pro YouTube sobre estética? O nome dela era Isis Mafra? Pois é, parece que agora ela voltou a fazer vídeos. Só que agora pra você ter acesso a esses vídeos, você precisa pagar. Você acredita? Certeza que ela tá fazendo isso só pra ganhar dinheiro. É sobre dinheiro que a gente vai conversar hoje. Falando de uma maneira bem geral, a visão que a grande maioria de nós aprende em relação a dinheiro é que dinheiro é sujo, que dinheiro é ruim, que quem ganhou muito dinheiro teve que passar alguém pra trás, ou extorquir alguém, ou explorar a mão de obra de alguém. Então a gente sempre tem essa visão muito ruim em relação ao dinheiro. Pelo menos eu tive essa visão aí durante pelo menos uns 20 anos. Voltando ao exemplo da brincadeira que eu fiz no início do vídeo, né? Quando a gente fala que a motivação para fazer alguma coisa é só pelo dinheiro, ser só pelo dinheiro é uma motivação que a gente vê com maus olhos. Pelo menos a gente aprende a ver com maus olhos, né? A motivação, ela é válida quando a pessoa faz algo por carinho, por amor, porque gosta, mas quando a motivação é dinheiro, fulano fez tal coisa por dinheiro, essa motivação tem uma conotação ruim. Tipo, nossa, aquela pessoa fez ali, certeza que foi só pelo dinheiro. E fazer as coisas só pelo dinheiro não é uma coisa ruim. Quando a gente tem uma visão errada em relação ao dinheiro, isso abre brecha para muitas situações no nosso dia a dia, mas principalmente no nosso trabalho. Então, se você é uma pessoa que é ambiciosa, e a ambição não é uma coisa ruim, você pretende ganhar muito dinheiro, né, estar aberta a receber muito dinheiro, obviamente você tem que trabalhar a sua relação e a sua visão em relação a ele. Então vamos lá no basicão. A gente vive numa sociedade capitalista e nós vendemos o nosso produto por dinheiro. O dinheiro seria para o nosso sustento. Aí você deve se perguntar, Isis, mas eu sou autônoma, eu sou CLT, eu não tenho um produto à venda, não estou vendendo nenhum produto. Aí que você se engana, porque neste caso, no meu caso, no seu caso, o nosso produto é o nosso tempo, a nossa expertise e a nossa mão de obra. Então, se você é uma pessoa com carteira assinada, CLT, ou se você é uma autônoma, ou se você tem uma loja, se você trabalha, você tem um produto. Seja produto físico ou não, seja um serviço, uma prestação de serviço, você vende ele por dinheiro. Então, sim, é um produto. Então, pra gente se manter nesse sistema, a gente precisa de dinheiro para ter acesso à alimentação, necessidades básicas, saúde, enfim, para tudo a gente precisa de dinheiro. Enquanto a nossa percepção em relação ao dinheiro ela não muda, fica muito difícil da gente conseguir fazer mais dinheiro. Mas não, nada a ver com lei da atração, gente, nada disso. Quando a gente tem uma visão errada do dinheiro, de forma meio que inconsciente, a gente se sente mal por ganhar, tipo, Isis, ou me sentir mal por ganhar dinheiro, vai por mim. Em algumas situações, você vai acabar se sentindo mal de falar até mesmo o valor de um procedimento para um cliente, se obviamente você não melhorou a sua visão em relação ao dinheiro. Quanto pior for a sua relação com o dinheiro, a visão que você tem dele, é mais difícil de fazer, porque você se limita, de forma inconsciente você se limita. É muito difícil nesse momento não parecer papo de coach, eu sei, mas tudo isso que eu vou falar nesse vídeo é muito baseado na minha vivência, nas minhas experiências que eu tive, porque eu não aprendi desde cedo ter uma boa relação com o dinheiro. Eu sempre tive uma relação bem ruim, assim, né, da minha infância, adolescência. Eu não tinha uma visão positiva em relação ao dinheiro e eu só fui mudar isso depois dos meus 20 e poucos anos. Eu não tive educação financeira dentro da minha casa, não tive educação financeira na escola, com os meus professores, então eu fui me educar em relação ao dinheiro muito tarde. Eu tinha uma visão ruim do dinheiro, tipo, se fulano fez muito dinheiro, certeza que ele tá fazendo algo ilícito, ele passou alguém pra trás, que dinheiro é sujo, que dinheiro corrompe as pessoas. Eu tinha essa visão sobre dinheiro e ela só foi mudar depois que, com meus 20 e poucos anos, eu participei de uma palestra, fui assistir uma palestra sobre dinheiro e negócios. E foi nessa palestra, assistindo essa palestra, que eu vi que eu não entendia absolutamente nada de dinheiro e que eu tava muito errada a respeito dele. Sabe aquela história de, dinheiro não compra felicidade? Não compra felicidade, ele manda buscar. E você ter ambição e querer fazer mais dinheiro, ser uma pessoa ambiciosa, não te faz uma pessoa ruim. Se a gente vive no mundo capitalista, a gente precisa vender nosso trabalho, nosso produto, para ter dinheiro, para viver bem. O dinheiro, ele vai ser não a solução de todos os problemas, mas ele é um facilitador. Ele te dá acesso à saúde, ele te dá acesso a coisas e benefícios, não só para você, mas para você e para toda a sua família. Então o dinheiro, ele não é ruim
desde que seja feito de forma lícita, obviamente sem passar ninguém para trás ou sem prejudicar terceiros. Você já deve ter ouvido a história de alguém que ganhou muito dinheiro e as pessoas passam a falar que essa pessoa se corrompeu, ela ganhou muito dinheiro e mudou, a pessoa ficou nojenta depois que ficou rica. Você já deve ter ouvido, não só uma vez, mas várias vezes, histórias falando que o dinheiro corrompe as pessoas e que as pessoas mudam depois que adquirem muito dinheiro. E o dinheiro, gente, ele não corrompe ninguém. Eu acredito que o dinheiro, ele intensifique o que a pessoa já era, sabe? Se a pessoa era uma pessoa mau caráter, com dinheiro, isso pode ficar mais evidente, né? Se a pessoa era uma pessoa mesquinha, com muito dinheiro, ela vai pisar na cabeça das pessoas, mas não porque o dinheiro a corrompeu, mas ele intensificou um traço que já era dela. Então as pessoas, elas não passam a serem ruins depois de ganhar dinheiro. O dinheiro é só meio que uma lupa de aumento. Ela vai aumentar uma característica que a pessoa já tinha, só que você não sabia que ela tinha. Você pelo menos não notou antes. Eu já falei pra vocês que quando a gente tem essa limitação com o assunto, né, o tema dinheiro, ele pode interferir no nosso dia a dia, principalmente no nosso trabalho. E eu vou te explicar uma situação que isso pode acontecer. Vou falar uma situação hipotética que pode ser que aconteça, já tenha acontecido com você, ou aconteça, ou talvez nem tenha acontecido, mas uma situação hipotética. Você vai passar um orçamento para o seu paciente e este orçamento ficou em 10 mil reais. Você consegue falar esse valor de forma muito clara para o seu cliente, do tipo, vamos supor que o nome seja Cláudia. Olha, Cláudia, o seu tratamento vai ficar em 10 mil reais. Você fala numa boa, ou você sente um peso na hora de falar valores altos para o seu paciente? Eu antes tinha muito essa limitação de quando eu ia falar valores altos, principalmente que assim, eu trabalhava no nível de valores no meu consultório, e aí quando eu passei a trabalhar com procedimentos e tratamentos de ticket alto, né, que se chama de high ticket, tickets altos, eu passei a ver que eu tinha um pouco dessa limitação e foi uma coisa que eu tive que trabalhar. De falar, você passou um orçamento pra pessoa de 10 mil reais, sorrindo, entendeu? Como se 10 mil reais fosse troco de pão, porque neste momento que a gente fala o preço para o nosso paciente, o valor do nosso trabalho, a gente pensa muitas vezes no nosso bolso do que no nosso poder de compra do que no poder de compra do paciente. Então isso é um indicador de limitação, você tem uma limitação ali para falar. E se você fala, obviamente, um orçamento com a sua voz trêmula, ou que você não está confiante, ou como se você passasse aquele valor ali de forma insegura, o seu cliente provavelmente ele vai ter uma insegurança em fechar com você, do tipo, putz, se ela tá me passando esse valor e ela mesma não tem segurança no que ela tá me passando, talvez esse trabalho ou esse procedimento não tenha esse valor real que ela tá me passando. Pode ser que ele valha menos, porque nem ela tá tendo segurança para poder me falar os valores, certo? Então, isso é só uma das hipóteses, uma situação hipotética que pode acontecer, que mostra que a gente não pode ter essa limitação em relação ao dinheiro, porque pode sim atrapalhar no nosso dia a dia e no nosso trabalho. A minha ideia com esse vídeo não é fazer um papo de coach, do tipo, se você quer, você pode, você consegue, não é nada disso. Não só esse vídeo, mas vários dos vídeos que eu faço aqui pro portal, tô fazendo, tô gravando, é uma forma de disponibilizar para vocês alguns conselhos e orientações que se eu tivesse tido lá com meus 20 e poucos anos ou antes, né, se eu tivesse tido uma educação financeira desde cedo, talvez a minha realidade fosse muito diferente hoje, ou se não fosse diferente, teria sido um facilitador. Então eu tento passar para frente as experiências de vida que eu tive para que de alguma forma, né, assim, não querendo ser pretensiosa, mas que eu consiga te ajudar de alguma maneira, que você não passe pelas mesmas dificuldades que eu passei, ou que pelo menos esse assunto abra o seu olhar para algumas coisas que você pode estar vivenciando no seu dia a dia e você pode melhorar. Então eu falo que a maioria dos conselhos que eu dou são de conselhos que eu demorei para aprender, ou sofri para aprender, e eu gostaria que outras pessoas não passassem pelo mesmo. Se você passa a enxergar o dinheiro com outros olhos, isso vai te ajudar não só no quesito dinheiro, mas em outras áreas, em outros campos da sua vida, do seu trabalho também. Vai ser naquele momento que o seu paciente falar, nossa, esse orçamento que você me passou foi muito caro. E aí você vai
se indagar, mas caro em relação ao quê? Ao que você está comparando o meu trabalho, o serviço que eu estou te prestando? Então, quando a gente muda a nossa visão e o entendimento sobre o dinheiro, é um facilitador para a gente valorizar, fazer a valorização do nosso trabalho, da nossa prestação de serviço, e a gente conseguir mexer em algumas coisas do nosso trabalho mesmo, do nosso dia a dia, para que a gente consiga fazer algumas coisas diferentes, inclusive fazer mais dinheiro. Como eu já disse, eu não tive educação financeira desde criança, desde cedo. Fui aprender a mexer com dinheiro muito tarde. Eu mudei minha relação com dinheiro com 20 e poucos anos. Eu fui aprender mais sobre, por exemplo, investimentos, que é uma coisa que eu já fiz um podcast falando só sobre essa minha história com investimentos. Eu só fui estudar mais sobre dinheiro e mais relacionado a investimentos, sobre tesouro direto, fundos imobiliários, bolsa de valores, enfim, muito tarde. Isso não vai fazer acho que nem 5, 6 anos que eu comecei a investir. E é muito importante a gente já estabelecer esse assunto aqui sobre dinheiro para que em outros vídeos eu possa voltar nesse assunto para a gente falar sobre assuntos não mais delicados, mas mais complexos, sabe? Porque isso foi uma mudança, uma virada de chave, pelo menos na minha vida pessoal e profissional, muito grande. Eu já falei, acho que já fiz um vídeo lá na mentoria de limpeza de pele. Quem já participou da mentoria já viu esse conteúdo, um conteúdo semelhante. Mas quando a gente trabalha com estética, todo mundo aqui eu acho que consegue ver isso, que a gente tem oscilações durante todo o ano, né? Então, vai ter o período do verão, que a gente sabe que as clientes vão deixar sempre para a última hora para fazer os tratamentos. A gente tem aquele boom de procura a partir ali de outubro, novembro, até meados de dezembro e janeiro. E aí, na época do inverno, a gente tem uma queda. Depende muito de quais procedimentos você oferece. Mas a gente sabe que num negócio de estética existe uma oscilação muito grande durante o ano. E é óbvio que para você passar tranquila em todos os meses, você precisa de, além de, obviamente, um planejamento muito bom, você precisa ter capital de giro, você precisa ter investimentos para o dinheiro também não ficar parado, ele te render, para quando talvez você precise de uma reserva, você tem de onde tirar. E tudo isso, pra gente falar lá na frente, a gente precisa mudar a nossa relação com o dinheiro. Então, tenta pelo menos tirar da sua cabeça que dinheiro é uma coisa ruim, que quem ganha de muito dinheiro é uma pessoa ruim, ou que a motivação de fazer as coisas por dinheiro é uma coisa ruim. Porque eu vi um vídeo de uma pessoa falando, é tão errado as pessoas fazerem dinheiro na dor do outro. Isso é tão absurdo, mas tão absurdo, sabe? Seria a mesma coisa da gente pedir, sei lá, para um médico fazer o trabalho dele de graça por amor, sabe? O amor, infelizmente, não paga as contas no sistema que a gente vive. Eu sei que eu tô falando de uma maneira muito superficial, muito rasa, mas que esse vídeo faça com que vocês busquem mais conhecimento sobre dinheiro, para mudar essa visão que talvez você tenha. Se você é bem resolvida com dinheiro, nossa, meio caminho andado, já vai facilitar muito a sua vida. Mas eu espero de coração mesmo que esse conteúdo faça você analisar a sua vida atual. Me conta aí nos comentários se você teve educação financeira desde cedo, se a sua relação com o dinheiro é boa, se você sabe se planejar financeiramente, como andam as finanças da sua clínica, você consegue fazer a gestão sozinha ou você tem ajuda de alguém. Me conta a sua relação com o dinheiro que eu quero saber, deixa nos comentários, que eu acho que nos comentários a gente pode ter uma discussão bem bacana e proveitosa sobre isso.